Como você teve a coragem de dizer, vou escrever as coisas mais vulneráveis de todas e me revelar aos 21 anos? Vou entender o mundo da autopublicação e passar essa mensagem quando todos poderiam criticar tudo que eu colocar para fora. Como você teve a coragem de lançar esse tipo de trabalho? Então, quando comecei a me apresentar em 2009, muitas das peças que eu estava apresentando em pessoa eram sobre esses tópicos que eram tabu, seja agressão sexual, violência doméstica, e as pessoas que vinham me assistir, eles eram um grupo tão solidário, todo mundo era muito progressista e radical. Era um grupo de jovens ativistas torcendo por mim. E então eles disseram que eu deveria compartilhar esse trabalho online. Você pode realmente se conectar com a diáspora ao redor do mundo, porque meu público original era tipo minha comunidade. E por causa deles comecei a compartilhar meu trabalho no Tumblr. E o Tumblr também era um espaço muito radical e progressista. Então todos diziam, uau, isso é tão legal. E eles, meus leitores online, foram os que plantaram a semente da publicação. Sério? Então eu nem estava pensando nisso. Eles me mandavam mensagens dizendo, eu amo este poema. De que livro é? Onde encontro o seu livro? E eu apenas ria. Não havia livro. Eu pensei, isso é completamente ridículo você achar que tem um livro. Eu estava ainda na universidade. Eu ainda não havia terminado a minha graduação. Não havia um livro. Mas quando plantaram essa ideia, eu realmente pensei, poderia haver um, deveria haver um. E foi quando comecei a pensar seriamente em montar um livro. Eu procurei um professor de escrita criativa na escola em que eu estava e falei com ela que tinha um livro de poesia. Quando decidi que realmente iria publicar o livro, ele já estava escrito. Estava, de certo modo, finalizado. Quero dizer, eu tinha centenas de poemas. Era apenas uma questão de juntá-los e decidir o que entraria no manuscrito final. E minha professora olhou para mim e disse, poesia? Ninguém publica isso. Vamos ser honestas aqui entre nós. Não há mercado para isso. E ela me deu alguns conselhos úteis que eu acho que faziam sentido do ponto de vista dela, porque ela estava certa. Era e é realmente muito difícil para um jovem poeta ser publicado. E ela disse, você deveria enviar suas peças para antologias, revistas literárias, esse tipo de coisa, porque realmente valem a pena serem vistas. E eu falei, ok, legal, vou tentar. E ela me disse para encomendar um livro que, dava os endereços de todos os lugares onde você poderia enviar. Eu comecei a enviar, e muito rapidamente percebi que isso não funcionaria para mim, porque estou enviando essas peças individuais para esses lugares que não necessariamente incorporam nenhum dos tópicos sobre os quais estou escrevendo. E eu senti que estava sendo injusta com o meu trabalho, porque outros jeitos de usar a boca, embora seja cerca de 200 poemas do começo ao fim, também para mim, soa como um único poema contínuo, uma história que flui sem pausas. Então, essa ideia de espalhá-los por aí e esperar que eles se encaixem, eu pensei, claro que não vai funcionar, pelo menos não da forma que eu esperava. Não é assim que deve ser feito. Não é assim que deve ser feito. Então eu perguntei àquela mesma professora, o que você acha sobre autopublicar? E ela disse, de jeito nenhum. Sério? Sim, ela disse que ninguém na indústria iria me respeitar porque eu evitei seguir os procedimentos estabelecidos. Desse jeito, isso certamente não era uma boa ideia. E eu me lembro de pensar, eu nem sei quem é essa indústria, estou tão distante dessas pessoas. Eu cresci em Brampton e Malton, cidades com maioria de pessoas de cor, imigrantes da classe trabalhadora. Todo mundo que eu conhecia dirigia caminhão, trabalhava em uma fábrica ou em empregos de mão de obra. Eu não tinha nenhum ponto de acesso a essa indústria de publicação e literatura. Mas o que eu tinha era uma comunidade vibrante no Tumblr e Instagram de jovens mulheres, que se sentiam tão compreendidas por essas palavras poderosas. Eu me sentia tão compreendida pelas palavras mágicas, e tudo o que eu queria era compartilhar com elas. Então, para mim, a autopublicação fazia total sentido, e no final, foi a melhor escolha. Sim, eu acabei publicando isso em 2014. Ainda estava na escola e tinha vários projetos. Eu pensei que, espero, não sei, que 100, 200 pessoas comprem. Eu tinha meus livros de preparação para o LSAT, teste de admissão à faculdade de Direito. Eu ia ser advogada realmente um dia. Uau! E então, tudo simplesmente aconteceu, eu acho. Quão rápido aconteceu para você perceber que era mais do que algumas centenas de cópias vendidas por amigos e familiares? Sim. Isso é como se eles continuassem vendendo toda semana. Como foi isso?
Inicialmente, eu não entendia quais eram bons números de venda de livros. Então, a edição autopublicada saiu em novembro de 2014 e até abril de 2015, acredito que vendi, pessoalmente ou online no meu site, cerca de 18 mil cópias do livro. Nossa, muito bom. Não achei isso bom. Sério? Sim, porque os únicos números que eu conhecia eram tipo de música e álbuns, que você sabe seriam disco de platina, multiplatina, milhões. E eu pensava, 19 mil. Oh, meu Deus. Eu deveria ser advogada porque essa coisa não está funcionando para mim. Também, naquele ponto, eu não estava pensando que isso seria minha carreira. Era meu hobby, minha paixão. E eu pensava, eu sou apenas sortuda de, sabe, me conectar, mas tenho que me formar e fazer outra coisa. Mas então, em abril de 2015, publiquei uma foto online de uma jovem menstruada. Está naquele livro. E isso realmente também trouxe muitas pessoas para o meu trabalho. Eu estava realmente interessada em fotografia e sim, essa é a foto. E de certa forma, essa imagem mudou minha vida. Sério? Sim, quero dizer, foi um momento tão viral que centenas e milhares de pessoas descobriram meu trabalho. E eu fiquei com medo porque pensei, não, essas pessoas acham que é isso que eu faço? Tipo, eu não vou tirar fotos de mim mesma menstruada, embora eu ame essa série, sabe? Mas eu escrevo poemas e felizmente elas ficaram pelo meu trabalho de poesia. Uau! Então, fiquei muito feliz com isso. E então apareceu uma editora e eles disseram que queriam publicar o livro. Fomos para negociações, acabei assinando um contrato com a editora Andrews McMill e nossa edição com eles saiu no outono de 2015. E nesse ponto, ainda estava em crescimento lento. Eu me formei em 2015. Fui para a Índia para tirar alguns meses de folga. Não fizemos nenhuma mídia, nenhuma divulgação para o livro. Eu meio que fiquei offline, porque até esse ponto eu estava postando e compartilhando coisas online desde 2012 e estava cansada, então decidi ficar de boa. O livro foi lançado. Meu trabalho aqui está feito. E eu disse à editora, você sabe que eu também performo, certo? Acho que essa é a minha habilidade especial. Eu amo estar no palco, é onde eu me conecto com as pessoas. E eles ficaram inicialmente confusos porque nunca tinham visto isso antes. Então, continuei pressionando para que eles me reservassem eventos ao vivo. E assim, concordaram em fazer um em São Francisco em 2016. 1 ano e meio depois do lançamento original do livro, certo? 1 ano e meio depois, sim. E foi aí que percebi que as coisas estavam mudando, porque estávamos dirigindo para aquele evento musical incrível e eu estava relaxando no banco do passageiro do carro. E lembro de olhar para a direita e vi uma fila de pessoas e eu fiquei tipo, peraí. Isso é para mim? Sim, e pensei, uau, você é tão convencida. Como você pode realmente pensar que isso é para você? Então eu olhei no mapa novamente e pensei, está vendo? Definitivamente não é para você porque a livraria fica a alguns bons quarteirões. E então pensei, tudo bem. De qualquer forma, estávamos no sinal vermelho. 2 pedestres estavam passando. Eles olharam para o carro, acenaram para mim e tinham uma expressão no rosto como se me conhecessem. E então eu apenas assumi automaticamente que eles pensavam que eu era alguém que eles conheciam. E eu não queria deixá-los no vácuo. Então eu apenas acenei de volta. O sinal ficou verde, continuamos dirigindo. Eu olhei e aquela fila de pessoas não parava. E continuava até chegarmos à livraria. E eu congelei. Pensei, oh não, o que está acontecendo? E eu lembro que meu amigo me deu carona até lá. Eu entrei e a mulher que trabalhava na livraria estava vermelha de raiva, estava surtando. E ela disse, eu não sei o que vamos fazer. Não há livros suficientes. Não há livros suficientes, ela disse. Há uma fila de pessoas atravessando o bairro. Tipo, isso nunca aconteceu antes. Lembro que a abracei e disse, está tudo bem. Vou fazer 2 shows e 2 sessões de autógrafos. E não vou sair até todos os livros estarem assinados. Vai dar tudo certo. Então ela suspirou. Foi isso que fizemos. E depois desse momento nunca desacelerou. Nem um pouco. Sim, exatamente. Então eu diria que 1 ano e meio depois é quando as coisas realmente começaram a ficar fora de controle. E foi tudo através do boca a boca, porque não havia cobertura da imprensa. Eu não estava postando nas redes sociais, mas eram mulheres compartilhando este livro especial com outras mulheres, mães, filhas, irmãs com amigas. E é um livro que eu escrevi, mas sinto verdadeiramente que, honestamente, não. Nem parece que pertence mais a mim, realmente.
Porque há tantas pessoas que o tocaram ao longo do caminho durante o processo. É o nosso livro. E é por isso que na nova edição, convidei outras mulheres talentosas para anotarem e compartilharem suas reflexões também. Porque não parecia certo que a edição de 10 anos tivesse apenas minhas reflexões. Sim, isso é fascinante. Então você tinha em torno de uns 23, 24 anos nessa época, certo? Você sentiu que estava preparada para a pressão, o sucesso, a fama ou os públicos que vieram até você tão cedo? Absolutamente não. Sério? Não, de jeito nenhum. Porque naquele momento eu ainda me recusava a me chamar de autora. Não foi até o terceiro livro que aceitei que eu era uma autora. Você é best-seller do New York Times nessa altura. Sim. E eu vendi milhões de livros, mas tinha tanta síndrome do impostor. Sério? Muito. Porque pensava, isso é estranho. Este é um livro que fiz na sala de estar enquanto estava na faculdade, vivendo com meus amigos. Tipo, cortando os poemas e pondo em ordem no chão e pensando, vou fazer a capa do livro e sabe desenhar isso e fazer aquilo. Eu estava fazendo todo o material de marketing. Meus amigos eram artistas independentes, fotógrafos, cantores. Sabe, meu amigo, que é cantor, disse, deveríamos gravar um trailer do livro para você. Eu conheço uma garota. E então uma garota vinha com uma câmera de vídeo e o cantor dizia, vou pegar este poema, vou cantá-lo, e isso vai ser a trilha musical por trás. Tipo, foi um esforço comunitário, e então parecia um projeto tão caseiro que era confuso vê-lo lá fora no mundo e ser recebido de uma maneira tão grande. Você achava que era um tipo de artesanato, um passatempo. Ia montar um álbum de recortes e mostrar. Sim. E então, milhões de pessoas depois, quando começou a aparecer mais trabalho e menos passatempo? Segundo livro. Sério? Sim, eu comecei a escrever o segundo livro. Bem, eu meio que já estava escrevendo, mas comecei a escrever conscientemente. Então, no outono de 2016, assinei o contrato do meu segundo livro com uma editora renomada. E sinto que, no momento em que assinei esse contrato, a pressão começou a surgir e senti como se fosse um desafio. Porque tinha dinheiro de verdade envolvido. Houve um adiantamento grande. Havia mais pressão e empolgação. Havia algo mais profundo para corresponder à sensação desconhecida. Era como se agora outros jeitos de usar a boca tivessem estabelecido um padrão e eu estivesse perdida. Não é que alguém tivesse dito algo diretamente para mim, mas eu sentia que, se a continuação não fosse tão bem sucedida, então eu não merecia estar aqui de verdade. Uau! Sim, exatamente, que eu não merecia estar aqui. E eu não fazia ideia de como eu consegui da primeira vez. Então, como eu conseguiria de novo? Sim. Esse foi o desafio. Foi uma ótima experiência escrever outros jeitos de usar a boca e o que o sol faz com as flores. O segundo livro foi desafiador. Sério? Sim. Mas estou tão feliz que, sabe, na época foi desafiador e doloroso, mas em retrospectiva estou tão feliz que tive o prazo e a pressão, porque acho que se eu não tivesse, quem sabe se algum dia terminaria. Acho que as principais coisas que preciso fazer são criar uma visão para minha equipe, para que fiquem animados e motivados e, em seguida, ter o tipo certo de diversidade ao meu redor para cumprir isso, para que possam repassar isso para suas equipes e assim por diante.